Quem está feliz? Que bom que você está feliz. Nós vamos começar uma nova série agora. Nós encerramos a série Revestido do Espírito. Quem estava aqui? Dois estiveram, que bom. Glória a Deus. E agora nós vamos começar uma série chamada Uma Vida com Propósito. E eu creio que essa série vai ministrar muito no nosso coração. Tá tudo certo com a gravação? Tá tudo certo? Tudo ok? Fechou. E daí depois os irmãos falam, cadê o vídeo? Não deu certo. Deu, agora vai dar. Em nome de Jesus, já está gravando aí. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos guie e nos conduza para toda a verdade. E que esse início de série que nós estamos começando hoje, Jesus, possa dar uma continuidade naquilo que nós estamos aprendendo a respeito de Jesus, a respeito do Senhor, Pai. Como é bom poder desfrutar da Tua presença na comunhão dos nossos irmãos nessa noite. E que o Senhor se manifeste aqui, Jesus. Nós queremos entrar no Teu plano, nós queremos entrar no meio da Tua história. Nós queremos fazer a diferença a partir dessa mensagem que a gente vai aprender hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco nós vamos abrir a Bíblia diversas vezes hoje, então se prepare. Mas quando a gente fala a respeito de propósito, a gente entende que propósito ele está atrelado na nossa vida. A gente carrega algo dentro do nosso coração, a gente carrega algo na nossa vida e isso se chama propósito de Deus, ou às vezes é o seu propósito que você está fazendo. E eu sempre gosto de procurar no dicionário algumas palavras, e quando eu procurei propósito, o significado de propósito no dicionário significa buscar ou alcançar por algo. Quando você está buscando algo, quando você procura alguma coisa para exercer, você está buscando um propósito com sua vida. Mas, primeiro de tudo, é necessário que antes de cumprir o propósito, é importante que a gente saiba quem a gente é. Porque sem a nossa identidade, sem a gente saber quem nós somos, é impossível você conseguir descobrir o seu propósito de vida. Pessoas com dificuldade de entender a sua identidade, e a nossa identidade não está definida naquilo que eu faço, mas a minha identidade está definida em Cristo Jesus, que definiu quem eu sou. Então descobrir isso é você voltar lá para Deus e perguntar a Deus, quem eu sou? De que maneira eu posso descobrir então qual é o meu propósito, qual é a minha identidade? Você não descobre a sua identidade tentando achar em você mesmo o sentido e o propósito para você viver. Mas quando você olha para dentro daquele que te criou, você consegue então discernir quem você realmente é. Porque aquele que te criou sabe mais sobre você do que você mesmo. Aquele que te gerou antes da fundação do mundo, lá antes de tudo, antes que tudo existisse, você já existia no coração de Deus e Ele te criou. É impossível você achar que Deus não te conhece mais do que você mesmo. Eu estou me conhecendo há 36 anos. Há 36 anos que eu sei quem é o Tiago. Mas há mais de 6.000 anos talvez, Deus já sabe quem eu sou. E Ele me criou, Ele me formou com uma identidade. Então, nós, quando olhamos a respeito de quem nós somos, a gente vai entender que nós temos um passado, nós temos um presente, a gente tem um futuro. E tudo isso Deus conhece na palma da sua mão. Tudo isso Deus conhece. Mas se tem algo que a gente não consegue controlar é o nosso futuro. O nosso futuro é impossível de ser controlado. O nosso futuro está na mão de Deus e Ele conhece todas as coisas. E a gente está debaixo dEle. E o nosso único propósito então é confiar de que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele está lá no futuro também. Então a gente precisa entender que o propósito ele está para além de um destino terreno. Mas o propósito que Deus colocou dentro do meu coração, ele precisa afetar a nossa eternidade. Quando um povo vive apenas para si, ele perde o propósito de Deus.
Quando você vive apenas querendo satisfazer os seus desejos, as suas próprias coisas, você está fugindo do plano original de Deus que Ele te criou para ser. O propósito de Deus, ele se encaixa na vontade perfeita de Deus e quando nós pertencemos ao Senhor. Então, quando nós somos semelhantes a Cristo, a gente precisa ter o mesmo propósito que Cristo teve. E o propósito de Cristo nunca foi olhar para si, para os seus próprios interesses. O propósito de Cristo sempre foi que a vontade de Deus acontecesse na vida dele. Então, se eu sou semelhante a Cristo e se eu quero caminhar diante dessa verdade, eu preciso entender de uma vez por todas que fazer a minha vontade não é fazer a vontade de Deus. O propósito primário nosso, que a gente nunca pode perder, ele não pode ser abandonado, é amar ao Senhor e nos tornarmos semelhantes a Ele. Mas talvez a gente esteja falando bastante coisa aqui, mas você se pergunta, mas então o que é uma vida com propósito? Eu li num livro muito antigo e a ideia não nasceu exatamente desse livro, de uma vida com propósito, talvez alguns já tenham lido, do Rick Warren. Mas tem uma frase no livro dele que diz: qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Se você está glorificando a Deus, o seu propósito está sendo muito bem definido. Se algo que foi criado está glorificando a Deus, esse é o propósito da vida dele. Quando você tira a glória a Deus, você tira automaticamente o propósito. Algumas pessoas pensam que a resposta para o propósito é ser bem sucedido. Uma vida bem sucedida. Mas o que exatamente é ter uma vida bem sucedida? Quando você entende o que é ter uma vida bem sucedida, para mim a vida bem sucedida, a resposta é ter uma vida significativa para o reino de Deus. Se a minha vida faz sentido no reino de Deus, se aquilo que eu estou fazendo faz sentido e tem propósito de forma eterna, a minha vida então está sendo bem sucedida e significativa aqui na terra. Por muito tempo talvez a gente confundiu, ou o mundo tentou nos confundir, o que realmente é ser bem sucedido. Porque para o mundo ser bem sucedido não é você ser alguém que gera propósito eterno no reino de Deus. Mas eles pegaram coisas que são adjacentes a ser bem sucedido, como bens ou riqueza ou outras coisas, e disseram, isso é ser bem sucedido. Mas na verdade isso são coisas que rodeiam. Isso não é o centro de ser bem sucedido. Porque uma pessoa pode ter todas as coisas e ainda assim não ser significativa no reino de Deus. E ainda assim não pensar nas coisas que são do alto. Então o que adianta você ganhar tudo e perder a sua própria vida? Que propósito teria você conquistar um monte de coisa e ainda assim perder a sua própria vida? Do que adianta ser bem sucedido em tudo que é infinitamente inútil diante de Deus? O que adianta você ser bem sucedido em coisas que é inútil diante de Deus? Então o propósito precisa vir junto com a importância que Deus dá para esse propósito. Do que adianta você realizar tudo e ainda assim não ter nada diante de Deus para oferecer? Chegar de mãos vazias, semana após semana, você vem num culto, ou você está na sua casa, ou você está exercendo o seu trabalho, mas nada daquilo tem valor diante de Deus. Então, se somos completamente inúteis quando fizemos muito e nada desse tudo é aproveitado pelo Senhor, a gente é inútil quando a gente faz muito e nada disso tem propósito eterno. Porque uma vida com propósito precisa de um olhar a partir da eternidade. Descobrir o seu destino em Jesus é o início da jornada do que você nasceu para fazer. Algumas vezes você pode ser a tua finalidade de propósito, ela não pode aparecer imediatamente. Às vezes você fala, nossa, mas eu tenho feito e eu sei que isso é plano do Senhor, mas o resultado não está aparecendo, as coisas não estão acontecendo aqui, não é desse jeito.
Mas você tem que olhar a partir do olhar da eternidade o quanto aquilo tem feito sentido na sua vida e na vida dos outros que estão à sua volta. E aí tem muita gente que acaba parando de viver uma vida com um propósito diante do Senhor, porque não consegue ver o resultado, não consegue olhar com o olhar de Cristo e ver, olha, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou semeando para a eternidade. Você olha a partir desse olhar, e você para de olhar a partir de um olhar terreno que diz, eu faço isso e isso precisa acontecer. Não! Que talvez essas coisas não sejam para agora. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Um texto bem conhecido. Quem achou diz amém? Jeremias capítulo 29. Diz assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro e uma esperança. Eu quero me atentar nessa primeira parte do texto que diz: eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Quem diz qual é o pensamento que eu tenho ao seu respeito? É o Senhor. É Ele que tem um pensamento sobre nós. É Ele que tem um pensamento sobre mim. Ele que é a fonte da onde eu preciso resgatar qual é o plano dele para a minha vida. Porque é o pensamento dele que faz sentido na minha vida. E tem muita gente tentando resgatar o seu plano e o seu propósito de vida em lugares que não é no Senhor. Encontrar um propósito em qualquer lugar que não provém de Jesus, ele vai ter um prazo de validade e um prazo de realização. Porque tudo que começa em nós, termina em nós. Tudo que nós realizamos com o nosso próprio desejo, vai terminar no nosso próprio prazer. E isso não é eterno. A gente precisa encontrar em Jesus qual é o plano dele para nós. Então, o que eu faço é para o plano eterno. Então só alguém que é eterno pode me dar esse plano. E a gente fica buscando em qualquer outro lugar. Qualquer plano que não nasça no coração de Deus é terrível para o homem. E o que a gente precisa é voltar o nosso caminho, o nosso olhar para o Senhor e descobrir: Jesus, o que eu nasci para fazer? Eu me lembro quando eu pensei que a gente deveria falar sobre isso. É que eu vejo muita gente às vezes conversando e falando assim: eu não sei o que eu devo fazer, como eu devo fazer, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E as minhas respostas às vezes são sempre as mesmas. Olhe para aquilo que Deus colocou na sua mão e perceba se isso é um propósito eterno, se isso está fazendo sentido, se foi Jesus quem te deu isso, se isso nasceu no coração de Deus ou não. Porque qualquer caminho que é definido pelo Senhor, entenda uma coisa: o caminho que é definido pelo Senhor não vai te afastar da presença dEle. Porque esse é um princípio que Ele estabeleceu. Não faz sentido o Senhor colocar algo no seu coração e esse algo que Ele colocou no teu coração afasta você dEle. Faz sentido? Então você precisa reconhecer a partir disso. Alguns pensam talvez: mas o que Deus está fazendo aqui, tenho certeza que é de Deus porque está dando certo. E eu já usei essa frase uma vez dizendo: nem tudo que dá certo é de Deus. Nem toda porta que abre é de Deus. Nem tudo que está acontecendo na sua vida às vezes é de Deus. Se isso está te tirando da presença, se isso te tira de um propósito eterno, se isso não gera Cristo em você e nas pessoas que estão à sua volta, tenha certeza, esse propósito não é de Deus. Isso não nasceu na fonte que é Jesus. E sabe, tem gente que consegue gastar a sua vida inteira para gerar algo que é terreno, às vezes só para si. Ou às vezes até gasta a sua vida para gerar algo que é terreno na vida dos outros. Mas mesmo quando você tem esse coração que está gerando algo ainda para o outro, se isso não provém de Deus, ele ainda é pequeno.
se esse não é o plano de gerar Cristo na vida do outro, se a sua vida não promove Jesus em você e não promove Jesus na vida de ninguém, tenha certeza, o propósito do que você está fazendo não está no caminho de Deus. Então eu preciso fazer com que o que eu faço se torne algo que afete a minha eternidade e a eternidade das pessoas que estão à nossa volta. E será que a gente está afetando a eternidade das pessoas que estão na nossa volta? Será que as pessoas que andam comigo estão sendo afetados na sua vida eterna? Será que as pessoas comigo, que andam junto comigo, quando andam enquanto eu estou fazendo qualquer coisa da minha vida, estão sendo afetados a ponto de olhar para Cristo e ser semelhante a Ele? Independente se você está lá no seu trabalho manual, independente se você está em casa lavando a louça, ou você está encontrando algum amigo no shopping, ou fazendo qualquer outra coisa, você está revelando Cristo na vida dela ou não? Porque se não está revelando Cristo a partir disso, o seu propósito não está sendo bem cumprido. A sua vida está sendo inútil, não para o mundo, mas para Deus. E existe uma diferença. Você pode ser extremamente útil para o mundo e ainda assim ser totalmente inútil para Deus. Mas você, todas as vezes que você for útil na mão de Deus, você vai ser extremamente útil para o mundo, porque ele vai ser transformado pela glória de Deus. Essas verdades precisam entrar em nós. E sabe por quê? Porque nós dissemos que somos semelhantes a Jesus. E Jesus, a partir da sua escolha, afetou a minha eternidade. Jesus afetou a minha eternidade. Se Ele não tivesse escolhido morrer naquela cruz, se Ele não tivesse escolhido passar por aquela dor, se Ele não tivesse escolhido a cruz, se Ele quisesse se escapar de todo aquele lugar, você não estaria aqui na minha frente agora. Eu não estaria aqui agora. Então a obra de Cristo afetou toda a humanidade. E sabe, quando Jesus fez isso, Ele me deu um propósito, para que eu pudesse viver por Cristo e morrer por Cristo, até que Ele venha, que eu gere Cristo em todos os lugares que eu esteja. Nós precisamos gerar Cristo. E a gente começa a definir um padrão do que é propósito de Deus para a minha vida. Gerar Cristo em mim e nos outros. Se você está anotando, anota isso. Esse é o padrão do que é propósito de Deus. E sabe por quê? Porque a partir de agora, a Bíblia nos fala sobre um texto em Eclesiastes. Eclesiastes 1:14. Eu passei essa semana inteira lendo Eclesiastes. E ele diz: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. O plano eterno, a vaidade, é inimiga do plano eterno. A vaidade que nós temos dentro do nosso coração, ela é inimiga do plano eterno que Deus tem em nós. Porque a vaidade começa a gerar no nosso coração um desejo de fazer a nossa própria vontade. E a vaidade, ela não para, ela não cansa, ela não cessa em nós. E ela diz: olha, você precisa disso. Mas quando eu leio esse texto, talvez a impressão que a gente tenha, que diz que buscar todas as coisas debaixo do sol é vaidade, talvez você pense: então eu vou me tornar um preguiçoso, eu não preciso fazer mais nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nada mais pode ter o teu coração e satisfazer o teu coração, a não ser a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Todas as outras coisas é como correr atrás do vento. É como buscar uma coisa que você nunca vai ver. É como você caçar algo que os teus olhos nunca vão ver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente fala sobre plano eterno, talvez os seus olhos não vejam hoje, mas a eternidade é mais real do que a gente está vivendo aqui agora. O mundo espiritual talvez seja mais real do que esse que você está vendo agora.
Se os nossos olhos fossem abertos para que a gente visse o mundo espiritual, você ia entender que o mundo espiritual e a eternidade, ela é mais real do que os nossos olhos estão vendo. Então eu estou buscando algo que eu não estou correndo atrás do vento, porque um dia o meu Senhor vai vir e vai me buscar, e então eu vou encontrar na eternidade aquilo que eu estava buscando uma vida inteira aqui. E Cristo nunca falha. Cristo nunca falha, Ele é a nossa esperança. Então, assim, tudo que foge do propósito de Deus, eles vão e vêm e nunca vai ter proveito. Sabe, às vezes você pensa a respeito de construir algo, mas o que eu quero construir na minha vida é estar diante do Senhor, é estar diante de Jesus e ter algo para entregar para Ele. Eu falar: Senhor, aqui está aquilo que o Senhor me deu para eu cuidar. Eu estou entregando diante do Senhor, e Ele olha para mim e Ele fala: Tiago, boa obra você fez. Eu quero entregar para o Senhor as obras que Ele me deixou para fazer. Eu quero ter algo diante de Deus. Mas sabe, algumas pessoas não estão disponíveis hoje para a obra de Jesus, porque não estão preocupadas com a obra de Jesus hoje aqui. E essas pessoas também não estão pensando na eternidade, do que vão entregar para o Senhor. Alguns não estão disponíveis para o Senhor hoje e não estão preocupados com as coisas eternas, para entregar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui está aquilo que o Senhor me deixou. Então, quando você entrar nesse lugar de responder a um propósito, sabe de uma coisa? Você vai se dar conta que toda a sua vida não é mais sua, mas é daquele que te salvou. Existe algo dentro de nós que, quando você descobre o motivo e o propósito pelo qual você nasceu, você entende que isso não é mais seu. Você entende que a sua vida não é mais sua. Sabe, Paulo, quando ele estava perseguindo cristãos, ele estava fazendo uma obra. Mas quando Paulo encontra Jesus e descobre um propósito pelo qual ele deveria morrer, ele diz: eu não tenho mais a minha vida como valiosa. Então Paulo agora descobre algo que está além do seu próprio propósito que ele estava fazendo anteriormente. Ele descobre algo eterno que ele deveria viver e morrer. E ele diz: se eu viver, tá legal. Se eu morrer, também é lucro. Paulo descobre agora um motivo agora não só para viver, mas um motivo para morrer e para entregar diante do Senhor e dizer: essa vida do qual eu tenho não pertence mais a mim. E eu me lembro de um texto de Gálatas 2:20 que diz: abre aqui, me deu um. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O texto de Gálatas 2, versículo 20 fala exatamente isso. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A melhor coisa que o homem pode fazer então é entregar o seu propósito e servir ao Senhor. Não há um homem sequer que entregou sua vida para Jesus e decidiu viver o propósito do Senhor plenamente, e você vai encontrar ele cabisbaixo, chorando pelo meio do caminho. Ele pode estar passando por dificuldades, ele pode estar passando por coisas difíceis. Ainda assim, ele fala: eu encontrei um motivo para viver e um motivo para morrer, porque eu entrei na história de Deus. E eu quero declarar sobre nós e sobre nossa igreja que, enquanto você cuida das coisas de Deus, do plano de Deus, enquanto você serve o Senhor, enquanto você serve uns aos outros, Deus vai cuidar das nossas coisas também.
Mas quando você se prende a essas coisas daqui, quando você prende a sua vida naquilo que você quer construir, e quanto mais você pretende construir essas coisas, quanto mais você corre atrás desse vento, parece que mais ele vai escorrendo nas suas mãos. A gente precisa colocar aquilo que a gente está fazendo diante do plano de Deus e dizer: Senhor, se isso tem um propósito, eu preciso colocar diante do Senhor. E sabe qual é o mais triste? É que diante dessas verdades, algumas pessoas começam a usar Jesus para cumprir o seu propósito. Mas não é assim, não, é o contrário. Você precisa ser usado por Jesus para cumprir o propósito dele. Você não coloca diante de Deus algo e diz assim: Senhor, faça aqui esse propósito que eu tenho. Tem gente correndo atrás das coisas por causa de vaidade e colocando Jesus no meio disso tudo. E isso é pecado, meu irmão. Jesus não é um amuleto da sorte. Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas. Não tente usar Jesus para conquistar suas coisas. Não faça disso um plano da sua vida. Se coloque diante de Jesus e fala: Senhor, como eu posso ser usado para a tua história? Isso é um propósito de vida. Quando eu vejo isso, eu vejo um outro grande homem de Deus chamado Noé, que decidiu estar debaixo da palavra e da obediência de Jesus. Porém Noé, Gênesis 6, versículo 8, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé foi visto por Deus. Noé, no meio de uma situação onde tudo estava caótica, Noé foi visto por Deus e achou graça nos olhos de Deus. Sabe de uma coisa? Quando você lê o texto de Gênesis capítulo 6, você vai ver que há homens e mulheres sendo corrompidos e todo aquele caos acontecendo. Então o versículo 8 aparece dizendo: Deus encontrou Noé, favor em Noé. Em toda a história, Deus sempre vai procurar homens e mulheres que vão responder a uma causa que está no coração de Deus. Deus sempre vai procurar homens e mulheres que vão responder a essa causa que Deus está pedindo. Havia um dilema naquele momento: eu vou acabar com toda a humanidade. Deus estava dizendo: eu vou acabar com tudo. E quando Deus olha lá de cima, Ele vê Noé e a sua família. Ele diz: achei um homem justo. Achei alguém que pode me responder para um chamado que eu quero. Eu vou então usar essa pessoa. Deus escolhe homens e mulheres que conseguem achar graça em Deus. Você já pensou? Você agora no meio dessa humanidade inteira, um sistema extremamente corrompido, um caos no meio da sociedade, ou você vai dizer que está tudo bem? Não está. Há um caos no meio da sociedade acontecendo, problemas e isso, e de repente Deus olha para um homem aqui da Igreja Ação do Espírito e diz assim: ei, tem um homem lá, um justo homem de Deus, eu vou usar ele. Eu vou usar esse homem. Eu achei maravilhoso o Iron, cara. Vou te usar aqui. Maravilhoso o Iron ir no meio do UPA com a cadeira de roda dele, dizendo: ei, Deus pode te curar. Deus achou um homem aleijado que não está conseguindo andar, dizendo: ei, o Deus que eu sirvo pode curar vocês. Você tem noção? É no meio do caos que Deus pode usar a gente, meu irmão. Não é no meio das situações boas. Nas situações boas é até mais fácil, está tudo bem, Deus vai te usar. Mas cara, no meio do caos, no meio do lugar onde está tudo dando errado, a missão aparece e aí você responde à obediência. Assim como Noé fez. Noé foi obediente. E sabe, eu quero que vocês entendam algo. O plano de Deus não está escondido ao homem.
Quando você lê a história aqui de Noé, nesse Gênesis capítulo 6, você vai perceber que Deus compartilha do coração dele do que estava acontecendo. Ele diz assim: eu estava com vontade de acabar com toda essa humanidade. Você imagina o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, compartilhando do seu coração com um homem que ele achou graça. Eu quero compartilhar do meu plano com você, Noé. Achei você legal, cara. Eu quero compartilhar meu plano com você, Matias, porque eu acho teu coração legal. Você entende? Aonde estão os corações igual o de Noé, que vão dizer: Senhor, eu quero ser uma resposta para aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero mais o meu plano, eu quero o teu plano sobre mim. E eu creio num Deus que se importa com o homem, que vai responder o céu para gerar destino em nós. Eu acredito num Deus que está olhando para nós de forma individual e derramando um propósito eterno de forma individual sobre cada um de nós aqui nessa igreja. Desde o mais novo ao mais velho, dizendo: há um propósito para você, há um destino para você. Você não nasceu sem propósito, você nasceu para amar ao Senhor. Você nasceu para cumprir o chamado de Deus. Você nasceu para fazer o plano e entrar na história de Deus. Se você não estivesse na história de Deus, você não estaria vivo aqui hoje. Ou você acha que Deus te criou por acaso? Deus não te criou por acaso, meu irmão. E todo homem, então, que entra debaixo do plano de Deus, algo maravilhoso acontece, que foi o que aconteceu com Noé. Ele faz uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Aos olhos humanos, quando você olha para a situação de Noé, quando você olha para a sua situação e diz: eu, Senhor, o Senhor tem certeza, igual o Gideão? O Senhor tem certeza eu mesmo vou ser usado pelo Senhor? Não, Senhor, eu não posso. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais pobre. Eu não, Jesus, escolhe o outro. Senhor, talvez eu estava sentado do lado do irmão que o Senhor queria escolher. E de repente, talvez o Senhor errou. Foi uma curva errada que o Senhor deu. Não era eu. Quem já deu justificativa para Deus? Porque eu já dei várias. Eu falava: Deus, a minha voz é horrível. E era pior do que é hoje. E quando eu começava a cantar, eu falava: Deus, o Senhor tem certeza? E ele falava: eu tenho. E aí eu ia cantar, os irmãos falavam: cara, o que você acha de tocar bateria? Não, bateria é legal, mas... para qualquer âmbito do qual Deus te chamou, você só precisa de uma certeza: que você tem uma aliança com Ele. Você não vai fazer algo na sua força. Você pode ser um médico, um jogador, um empresário, um professor, sei lá, um vendedor, tudo. Você pode ser um missionário, você pode ser um pastor. Você precisa ter uma aliança com Cristo. Você precisa dele para fazer o seu propósito. E sabe, a missão de Noé não era fácil, meu irmão. A missão de Noé na prática não era fácil. Aí você fala: mas Noé era um cara, Deus achou graça nele, a missão dele foi fácil diante daquilo que Deus só está te pedindo para você amar Ele. Deus só está te pedindo assim: cara, seja um bom servo, cara. Seja um bom vaso que carrega a minha presença. Aí você está dizendo que a missão de Noé era fácil? Não, comparado com a minha, Noé, fichinha. Eu vou te colocar no lugar de Noé então, e você troca com Noé hoje. Noé ouviu algo de Deus dizendo que iria acabar com toda a terra, e disse: olha, eu vou mandar uma chuva, eu vou mandar um dilúvio, e tudo vai por água abaixo. E eu estou só te dizendo: Noé, constrói uma arca aí e coloca as pessoas aí dentro. Aí Noé pensou: cara, tá difícil, mas ainda tá difícil, mas dá pra gente fazer. Aí Deus diz assim: mas você não vai entrar sozinho, Noé. Você vai carregar tua mulher e teus filhos.
Amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, carrega uma missão eterna, que é você conduzir a tua família para a salvação. Esse é um propósito, cara, que você olha assim para Noé e fala: uau, nunca tinha chovido, nunca tinha vindo água. E ele está dizendo: obedeça a Noé, porque eu vou fazer isso. E o propósito de Noé foi cumprido. Amar ao Senhor, obedecer ao Senhor e conduzir a sua família. Noé olhava talvez para as situações e dizia: Senhor, mas essa missão é quase impossível. O Senhor precisa me dar provisão. E tem muita gente que quer fazer o propósito do Senhor só se tiver a provisão para fazer. E não é assim. O que você precisa para fazer o propósito do Senhor é uma visão convicta do que Deus te chamou para fazer. A obra de Cristo, a obra de Jesus na cruz deve ser suficiente para mim e para você, para a gente gastar a nossa vida por Ele. É suficiente. A provisão não é garantia de que você vai obedecer. O que você precisa? Ah, você precisa desse copo de água? Então eu vou te dar. Você não vai responder. Você não vai responder enquanto você não quiser ser obediente à voz de Deus. Você não vai responder enquanto você não quiser responder. E eu posso te provar isso biblicamente. Quando nós lemos o livro de Ageu, a gente vai perceber que havia um povo perdido em si mesmo, em não responder a Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 2 em diante até o 4, ele vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Esse é o texto que mostra que enquanto nós não tivermos um coração disponível a responder o Senhor, o plano e o propósito de Deus não vai se cumprir na nossa vida. Você consegue andar fora do propósito de Deus mesmo quando Ele está te dizendo: é tempo de você fazer isso. E você, de forma teimosa, começa a justificar, porque a gente acabou de ler, e eu disse para você que provisão não é sinônimo de que você vai responder ao Senhor. Aí você lê o texto de Ageu que diz assim: olha, o povo não estava construindo o templo, e o povo estava dizendo assim: não é tempo da gente fazer isso agora. Não é tempo da gente cuidar das coisas do Senhor. Esses caras tinham acabado de sair do exílio. Deus tinha trazido eles de novo para a terra deles. E estava restaurando todas as coisas. Estava restaurando a vida deles. E aí eles estavam lá dizendo assim: mas não é tempo de eu cuidar das coisas de Deus. Quanta ingratidão. Não é tempo da gente cuidar das coisas do reino de Deus. E essa é sempre nossa justificativa. Deixa para depois, Jesus. Quando o Senhor me der provisão, eu faço alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Quando você começa a entender a história de Ageu, você vai perceber que esse povo ficou 16 anos sem cumprir o propósito de Deus. Precisou levantar um profeta, Ageu, depois de 16 anos, dizendo: assim diz o Senhor, está na hora de vocês reconstruírem os templos e cuidarem das coisas do reino de Deus. E aí eles respondem dizendo: mas o Senhor não nos deu coisas. Aí o Senhor responde de novo: vocês estão construindo casas luxuosas, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo outras coisas. E quando você pega o contexto histórico, provavelmente as madeiras que estavam sendo dadas para aquele povo eram para reconstruir o templo e não para construir suas próprias casas. Eles estavam usando de recurso do céu para fazer o que era deles. Estavam roubando de Deus, porque estavam fazendo algo que não era de Deus. Aí você olha e diz: será que é tempo de eu fazer algo? E a pergunta que eu quero e que eu tenho para mim, porque eu fiz essa pergunta para mim: o quanto de Israel tem dentro de mim? Quanto de Israel tem em nós dizendo: eu não quero cumprir
Ah, é falta de provisão. Não é falta de provisão. É falta de convicção de que Deus me chamou para fazer a obra do reino dele. Quando a gente não responde ao chamado e o propósito de Deus para a nossa vida, seja ele qual for, a gente coloca a culpa em todo mundo e principalmente em Deus. Porque as coisas não estão acontecendo como deveria. Porque não é assim que eu esperava que as coisas acontecessem. Talvez eu vá ter uma outra oportunidade e Deus vai se mover assim. Deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza. O reino de Deus precisa de avanço. O reino de Deus está avançando. Cabe você ou não responder a Ele. Porque o reino de Deus não para. Mas Ele precisa de homens e mulheres que vão responder ao Senhor nesses dias. Não dá para ficar parado. Não dá para dizer, Senhor, eu acho que o Senhor viu errado, não sou eu. Não dá. Jesus olha para nós e Ele vê graça. Jesus olha para nós, Ele vê como Noé e fala assim, eu estendi graça sobre você, eu quero que você faça algo. Ele nos colocou no plano dele e cabe a nós responder. E aqui eu quero dar o último exemplo. Abra sua Bíblia comigo em Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Ouça com muita atenção. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição como rainha. Então Esther enviou a resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Esther encontra um propósito e diz: se eu tiver que morrer por causa do propósito do Senhor, eu morrerei. Quem sabe não foi para esse momento que você nasceu. Ou você acha que Deus errou o tempo que você nasceu? Quem sabe não é para esse momento que você nasceu, então é necessário que você responda o propósito pelo qual você nasceu. Você precisa dar uma resposta para isso. Vá, mande dizer que eu vou entrar diante do rei. E eu vou orar. E eu vou jejuar. E se for preciso, eu vou gastar toda a minha vida para cumprir o propósito de Deus para essa terra. Eu quero o coração de Esther. E sabe, quando eu escrevi toda essa mensagem, eu talvez escrevi um nome para essa mensagem. Eu disse para Gil, o nome da mensagem seria: entendi, compreendi, mas não quero responder. Eu mandei uma mensagem para Gil dizendo assim: mas eu quero que depois da mensagem a gente mude a resposta e diz: entendi, compreendi e quero responder. Porque não adianta a gente vir aqui ouvir e dizer: ah, ok, eu entendi o que é o propósito de Deus, entendi o que eu tenho de plano para fazer essas coisas, mas eu não quero responder. Que legal, foi mais um culto onde eu ouvi uma boa palavra e eu saí daqui emocionado, e então, e agora o que eu faço? Agora você responde ao Senhor e diz: Senhor, eu vou gastar minha vida inteira para cumprir o chamado da minha vida. É preciso entrar numa faculdade? Eu vou entrar numa faculdade.
É preciso abrir uma empresa? Eu vou abrir uma empresa. É preciso fazer tal coisa? Eu vou fazer tal coisa. É preciso fazer outra coisa? Eu farei outra coisa. Contanto que o Senhor entenda que tudo é para a tua glória. Porque se a gente pregar uma mensagem como essa, e você sair daqui dizendo, eu não quero responder, é como se a gente estivesse colocando pérolas diante de você e você falar, eu não quero. Vamos jogar aos porcos isso. O evangelho de Jesus precisa ser respondido. Talvez a sua teimosia pode afetar o plano de Deus e dizer, eu não quero. E parece aquelas mulas empacadas com medo de servir o Senhor e dizer, eu não vou, eu não vou. E você inventa diversos planos para Deus e diz, Senhor, mas eu tenho esse. E Deus fala, mas é aquele. E você fala, mas eu tenho esse é tão bom, Deus. Aí Deus te fala assim, mas não é esse. Para de ser uma mula empacada. Eu não escrevi isso sem propósito. Eu acredito que tem mulas empacadas aqui. E eu já fui uma mula empacada. Até que eu pudesse responder o plano de Deus. Até que eu pudesse responder o que realmente importa e fizesse sentido na minha vida. E que a minha vida agora não afetasse de forma só natural, mas a minha vida começa a afetar porque Cristo está sendo gerado em mim e a eternidade está sendo gerada em mim. E quando a eternidade é gerada dentro de mim, eu começo a afetar Cristo na vida dos outros. E às vezes a gente fica, eu vou fugir disso. Eu me lembro de quando eu ainda era adolescente e eu ficava sempre no mesmo dilema. Eu não conseguia fugir do pastorado. E eu ficava sempre, mãe, eu posso ser um skatista e pastor? E ela falava, pode, Tiago. E aí daqui a pouco eu falava, mãe, eu posso ser um jogador de futebol e skatista? Pode, Tiago, você pode ser um skatista. E eu acredito nisso tudo hoje também, tá? E aí eu falava, mãe, eu vou fazer faculdade. Eu quero desistir desse negócio de pastorear. Eu desisto desse negócio. Esse negócio de ministério não é para mim. Oh, meu Deus. Que mula empacada. E eu achava que eu ia ganhar rios de dinheiro trabalhando, isso, aquilo, outro. Cá estou eu hoje. Servindo ao Senhor. E se você me perguntar o que você quer ser, eu quero ser pastor. E o que mais? Pastor. E as pessoas me perguntam, você é só pastor ou você trabalha também? Eu falo, eu faço isso. Eu preciso entrar diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado pelo teu plano. Obrigado porque Cristo está sendo gerado em mim diante do plano do Senhor. E a gente fica tentando inventar várias modas. Deus, eu acho que vai ser mais legal se o Senhor me usar lá. Não, não vai ser legal se Ele te usar lá. Porque não foi para isso que Ele te criou. Pare de se auto-enganar, dizendo que não sabe o que precisa fazer por falta de posicionamento, inventa outras coisas só para fugir do plano de Deus. Com quem será que o Senhor pode contar? Com quem que Ele vai contar lá no seu trabalho? Com quem que Ele vai contar lá na UPIRON? Com quem que Ele vai contar ali no café? Com quem que Ele vai contar na sua faculdade, Kaique? Com quem que Ele vai contar com aonde você está? Não, vamos todo mundo se esconder em algum lugar e vai ser maravilhoso. Não, mas o reino de Deus precisa se manifestar a partir dos filhos de Deus. Sabe, a gente lutou e se esforçou bastante, porque a gente entendeu que propósito não é só aqui dentro da igreja. A gente se esforçou por isso bastante. A gente pregou muito, a gente falou, olha, você pode ser um médico e essa é a sua vocação, Deus te deu isso. Você pode ser um empresário e essa é a sua vocação. Vai e avance o reino de Deus assim. A gente se esforçou para pregar isso, porque houve uma igreja dizendo que só o ministério eclesiástico era ministério de Deus. E aí a gente tinha médicos, ou a gente tinha advogados,
que estavam querendo entrar no meio eclesiástico e dizia, frustrado. Porque falavam, não, é porque eu entendi que eu tenho um chamado e agora eu vou ter que ficar aqui. Não, a gente lutou por isso. E a gente entendeu que tem pessoas em todas as áreas exercendo o reino de Deus e levantando o reino de Deus em todas as áreas. A gente pregou isso. E isso aconteceu. Mas durante muito tempo, agora eu já falo, que tem muita gente escondida dizendo que está fazendo a vontade de Deus por causa da sua própria vontade, dizendo, foi para isso que Deus me chamou. E você se escondeu atrás de uma coisa que na verdade até você não acredita mais, dizendo que essa era a vontade de Deus. Porque a igreja se esforçou para te dizer que lá fora também é chamado. E é. Mas para fazer a sua vontade e para justificar diante de Deus que você está cumprindo a vida e um chamado de Deus, que nem você mais acredita, mas você se enganou dizendo que isso é chamado de Deus, por causa da sua própria vontade. E sabe, a gente precisa, de novo agora como igreja, fazer um esforço enorme para que as pessoas entendam que fora daqui você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas você precisa também usar do dom que Deus te deu para dentro da igreja também. As pessoas falam, não, eu já estou exercendo meu chamado lá fora. E aí Deus te capacitou para liderar lá fora. E aí você chega dentro da igreja, você fala, a gente diz assim, irmão, aceita aí um cargo de liderança para você fazer alguma coisa. Não, meu chamado é lá fora, aqui dentro não. Irmão, foi Deus quem te deu o dom. Aí a gente vai lá, olha para o Du e fala assim, cara, o Du é um baita mestre. Está estudando, está fazendo mestrado. A gente orou por ele no presbitério. Eu acho que a gente orou com ele aqui também na igreja, dizendo, Du, nós te enviamos para a faculdade, você é um mestre, vai estudar. E ele está estudando mestrado para talvez ser um professor na faculdade. E a gente está dizendo, Du, seja um mestre lá. Avance com o reino de Deus no meio da faculdade. Seja um cristão genuíno lá dentro e faça a diferença. Aí ele entra para dentro da igreja e diz assim, eu ensinar? Não, eu sou lá para fora. O dom que Deus deu não é só usado lá fora. Você exerce o seu dom lá e manifesta o reino de Deus lá. Mas a obra de Jesus também é feita aqui dentro. A gente tem que parar de menosprezar a igreja de Jesus. Foi Jesus quem te deu o dom. Ele também quer que você use para a igreja dele. A gente está tendo que fazer esse esforço gigante para voltar para esse lugar. Avançamos com professores e precisamos avançar mais. Avançamos com enfermeiros, médicos, pessoas que cuidam das artes visuais, de um monte de coisa, empresários ganhando dinheiro. Avançamos com isso. Mas quando chega dentro da igreja, fala, eu quero só sentar e ouvir e vou embora. E o reino de Deus avança como? Deixa isso com o pastor, ele é eclesiástico, ele foi chamado para isso. Não. O reino de Deus avança fora, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O reino de Deus avança dentro, com aquilo que Ele também colocou nas suas mãos. Você precisa fazer sua vida fazer sentido real e eterno para aqueles que estão na sua volta. Eles não precisam de mais alguém lá no seu trabalho que chega de manhã, liga o computador e reclama, que dia horrível hoje. Cara, que coisa. É péssimo. Você acorda, você vai para o teu trabalho e você é o cara que mais reclama. Você não tem nem mais coragem de exercer o reino de Deus porque você é o mais chato daquele lugar. Amém? O reino de Deus avança quando nós avançamos com atitudes de filhos de Deus em todos os lugares, dentro e fora da igreja. O maior testemunho
que você pode dar para alguém é ser o maior servo de todos. Jesus me ensinou a servir. Jesus me ensinou a amar a Ele. Jesus me ensinou a servir os outros. Jesus que te salvou veio para ser o maior servo de todos, para que você pudesse aprender a servir. Sabe, o maior testemunho que você pode contar não é sobre algo que você fez. Quando você chegar no final da sua história e dizer: olha o que eu fiz, para que o seu nome seja lembrado por aquilo. Mas o maior sucesso da sua vida vai ser quando você chegar na sua velhice e dizer: olha o que Jesus fez através de mim. Olha como eu consegui entrar na história de Deus enquanto eu nasci de 1988 e eu espero morrer em 2088 com 100 anos. Olha o que Deus fez nessa trajetória de 100 anos na história em que eu vivi. Olha o que Jesus fez através de mim. Olha quantas pessoas foram tocadas. Olha quantos filhos e filhas de Deus estavam perdidas e de repente uma palavra que eu dei transformou a história daquela pessoa. Eu entrei na história de Deus. Em dias comuns eu entrei na história de Deus. Naquele dia que você chegou dizendo assim: cara, hoje Deus não pode me usar. E de repente você dá uma palavra para uma pessoa e muda o destino dela inteiro, porque Jesus te usou naquele momento. E você diz: eu cumpri o propósito de Deus para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? João Batista não precisou de muito tempo, meu irmão. João Batista precisou de 6 meses e um coração inteiramente desesperado em servir o Senhor e o propósito dele. João Batista não precisou de muita coisa. Não foi muito tempo. E deixa eu te dizer, João Batista cumpriu o propósito dele. João Batista amou ao Senhor, serviu aos outros, apontou a Cristo e morreu por Ele. Esse é o propósito da nossa vida, meu irmão. Amar ao Senhor, servir aos outros, apontar a Cristo e morrer por Ele. Esse é o propósito de todo cristão. Não é mérito nosso. Não é fazer o seu nome ser lembrado e dizer: olha, na história, pastor Tiago Simeão, tudo bem, você pode escrever um dia na minha história. Ele criou um projeto e uma igreja nasceu depois de 2088, tá? E foi assim a história dele. Tudo bem. Mas se o meu nome for mais exaltado do que o de Jesus, eu perdi tudo que eu fiz. Se eu sou maior na vida de alguém do que Cristo é, eu perdi o propósito da minha vida. Não é mérito meu, é mérito de Jesus. Eu assisti um filme essa semana, onde eu chorei muito, gente. Nesse filme, acho que eu estava emocionado. Sozinho, em casa, deitado, vou assistir um filme. E eu não sabia que Deus ia me pegar tanto assistindo aquele filme chamado Rio, Amor pelo Jogo. E era um pastor de 1900 e bola. Ele tinha um filho deficiente. Só que esse filho deficiente tinha um talento de jogar beisebol. E quando, no decorrer da história, o menino foi jogando beisebol e o pai pastor, naquela década, não entendia que aquilo era um propósito, porque o menino também tinha um talento em pregar, em falar a respeito da palavra. E o pai automaticamente pastor, o que ele pensou? Meu filho vai ser pastor, vai continuar o ministério. Ele vai ser um milagre. Ele estava com a perna debilitada, não andava. E de repente estava sendo curado. Então ele vai ser um testemunho, ele vai falar. E o filho um dia falou para ele: o meu propósito não é esse. E aquele pai, depois passou todo aquele contexto. Mas sabe do que mais mexeu comigo? Foi que o filme foi criado porque o filho foi um jogador de beisebol. E não porque ele foi um pastor.
E aquele filme só estava tocando na minha vida naquele momento, em 2025. Porque um dia ele acreditou que o chamado dele não era ser pastor, era ser jogador de beisebol. Se aquele homem fosse pastor naquela década, esse filme nunca tinha sido criado. As palavras que foram faladas naquele filme nunca teriam sido faladas. O que eu estou querendo te dizer, que talvez o que você esteja fazendo hoje não esteja gerando o resultado que você espera hoje. Mas se Cristo está sendo transformado em você, você está cumprindo o propósito de Deus. Se Cristo está sendo gerado nas pessoas que estão ao seu redor, há um propósito para isso. Se dentro do seu trabalho Cristo está sendo manifestado, há um propósito para isso. A única coisa que você precisa dizer para Deus hoje, e eu quero que os meninos que tocam já possam vir aqui, e eu quero orar por isso, é que você entre na história de Deus. Você precisa entrar na história de Deus, parar de brigar com o plano dele. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Eu acredito que Deus vai relembrar de propósitos aqui, destinos, e vai destravar alguns propósitos e destinos a partir de hoje. Propósitos que começam em Cristo e terminam na eternidade. Propósitos que nascem não no coração de um homem, mas nascem no coração de Deus, como diz os pensamentos de Deus sobre nós. Tem que ser revelado nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Talvez você chegou até aqui e fala assim: pastor, eu não sei o meu propósito, eu não sei nem porque que eu nasci. Eu quero te dizer que há um plano de Deus para a sua vida. Feche seus olhos.